9, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe a um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que há de lançar a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Poder sentar, amados. Amados, essa palavra ela traz grandes observações para nós nesta noite. Jesus, em todo o seu tempo de ministério, 3 anos, ele passou aqui a ministrar as coisas da eternidade do Pai, dizendo que ele veio da eternidade sendo o Filho unigênito de Deus. E ali, dentre os judeus, começou então a criar uns atritos, uns burburinhos, dizendo que ele não era o enviado de Deus. Mas aí logo adiante ele começou a falar, a pregar, e alguns foram seguindo. Então, de momento algumas pessoas passaram a ser discípulos. Discípulos são quem? Os seguidores de alguém. Discípulo. Começaram a seguir Jesus, então passaram a ser discípulos. Mas aí Jesus passava, então, antes disso, que é a palavra que eu estou voltando antes, ele começou a chamar, fazer o chamado. E a palavra dizendo aqui: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. E Jesus já logo lançou o rosto e ele não tinha onde reclinar a cabeça. Se o homem quisesse segui-lo por algum motivo de querer ganhar alguma coisa de Jesus ali, pessoal, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele tinha algo espiritual para conceder àqueles que necessitavam. E quando ele chamou um ali, ele falou: deixa primeiro eu enterrar meu pai. E o outro, logo seguinte, falou: deixa eu despedir dos que estão lá em casa. Meu Deus. Eu quero dizer, amados, que quando ele disse enterrar meu pai, todo mundo pensa que o pai dele já estava morto, então ele ia lá no velório. Não, olha só. Tinha uma lei ali, uma tradição ali. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para dizer o nome correto, mas eu não sei se vou conseguir. Tá? A tradição da época era ultimogenitura. Não é o primogênito, não é o primeiro filho, o último filho, o caçula, ultimogenitura. Ele tinha que ficar com o pai, cuidar da vida dele, até na velhice, e dar a ele um enterro digno. Então, ele tinha que voltar lá na casa dele, cuidar do pai, até que o pai tivesse vida, e depois que ele morresse, ainda dar um enterro digno. Jesus. Aí, o outro também, logo viu que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, ele deu um passo atrás e disse: deixa eu em casa, então, despedido dos que estão em casa, quer dizer, rejeitando o chamado. Meu Deus. Essa palavra dessa noite, ela vem nos falar exatamente dessa coisa, né? A importância de entender a chamada de Jesus. Aleluia. Né? Às vezes, as pessoas vão para a igreja, elas, porque gostam de um louvor, gostam de um amigo que convidou, e tem pessoas que vão ali por algum motivo, que gosta de estar no meio daquela congregação, de estar ali, mas ele nunca se decide às vezes. Jesus está chamando: vem e segue-me, vem e segue-me. Para seguir Jesus, nós, os seres humanos, temos que passar por algumas etapas. Nós temos que ter primeiro uma decisão. Jesus chamou: eu não posso ficar aqui
e nem voltar para trás. Eu tenho que tomar uma decisão em seguir. Aleluia. Para seguir essa decisão, logo vem os confrontos internos. Eu tenho o costume de fazer isso. Se eu for para lá, para servir Deus de verdade, Jesus de verdade, isso aqui, se eu fizer, eu estou andando à toa na presença do Senhor. Porque não é digno eu fazer isso na presença de Deus. Aí outro pensa assim: poxa vida, não gosto de tal coisa, eu gosto de tal coisa, mas eu vou ter que deixar para poder servir em outros conflitos internos. Nós temos que vencer essas coisas dentro de nós. Jesus. E então nós vamos entrar no estágio de libertação. Depois de libertos desses confrontos, dessas questões internas, questões espirituais, então vem o propósito de viver uma vida transformada. Só recebe a transformação de Jesus na vida quando a gente passa por essas etapas. Fizemos a decisão, resolvemos então dar o primeiro passo, querer mais de Deus, estar mais na presença de Deus, agradar a Deus, e para isso, para agradar a Deus, eu preciso desagradar o meu eu. Jesus. Eu preciso desagradar o meu eu, a minha vontade, né? Porque aquilo que eu gosto e que não está, na hora que eu vou dar o passo aqui, eu vou para a luz do Senhor. Estou na escuridão, estou nas trevas. Nas trevas não está me aparecendo nada, cara, está tudo normal. Mas quando eu vou para a luz começa a mostrar as minhas falhas, os meus desejos que não agradam o Senhor. Aí eu fico, deixo ou não deixo? A decisão. Fui na decisão. Aí vem o passo da libertação, porque você tomou uma decisão, o Senhor próprio, Ele te ajuda. Aleluia. Te fortalece. Glória a Deus. Te dá condições espirituais de você falar: não, hoje eu quero estar na presença do Senhor, eu quero caminhar, eu quero servir. Então cai sobre a nossa vida, a vida da pessoa, libertação. Aleluia. Saiu, tirou a sua vida dos emaranhados das trevas, foi liberto. Então vive o propósito de transformação. Transformar de quê? Uma vida renovada na presença de Deus, uma vida de alegria do Espírito Santo, uma vida de bálsamo da alegria, de renovo, de graça, de paz, de consolo. As coisas da eternidade, as benesses, então ela começa a descer e recair sobre a minha vida. Aleluia. E o Senhor vai me transformando, vai abrindo a minha mente, os meus olhos espirituais, e eu quero aprofundar mais na presença do Senhor. Aí eu lembro daquela palavra que diz que debaixo dos umbrais da casa saiu uma água, saiu um rio muito grande. Aleluia. E quando eu via, um anjo vinha com um cordel e dizia para mim assim: entra tantos côvados. E então ele ia andar. As águas davam lá no tornozelo. Anda mais tanto. A água começou a dar no joelho. Anda mais tanto. Ela vinha nos lombos. E aí dava num lugar que não tinha como atravessar a pé. Ele então andava já nada. Nessa posição, quando as águas estavam no lombo, quer dizer assim, o homem perde o seu controle. E aí está no controle do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então eu quero caminhar dentro dessas águas, eu quero passar pelas águas do tornozelo, eu quero passar pelas águas do joelho, eu quero passar pelas águas dos ombros, eu quero andar nos braços do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E então recebemos a transformação, recebemos a cura espiritual, os nossos olhos são abertos, transformados, e nós podemos então caminhar e ver o caminho do Senhor na nossa frente. Aleluia. E isso nos dá um upgrade, dá um 360 graus, eu não sei quanto mais, da onde a gente estava, a gente já vê um outro grau maior na presença de Deus, e sabemos que o Senhor é apto para transformar a minha vida e a vida de quem ouvir esta palavra de transformação. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele quer derramar sobre nós as suas bênçãos, as suas benesses. Mas depende de nós caminharmos na presença dEle, para Ele derramar sobre nós aquilo que Ele tem desde a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! E eu falo dessa palavra porque está aqui, tem gente que fala que recebeu a bênção de Deus. Aleluia.
Senhor é que é o grande da nossa vida. E Ele nos leva às coisas mais altas dessa vida, porque o Senhor é o maior, aquele que transforma realmente. Aleluia. Glória a Deus. E isso é para mim, é para você, é para quem ainda não entendeu, é para quem ainda não viu, é para quem ainda não sentiu chamar, mas tem a oportunidade de andar, de caminhar, de ver a glória de Deus na vida dele. Porque esse Deus maravilhoso, Ele tem uma eternidade para as nossas vidas. E viver ao lado de Jesus para sempre. Mas precisamos ter esta decisão. Aleluia. Nós temos a cada dia um estágio na nossa vida de decisão. E eu preciso decidir estar com Jesus. Aleluia. Porque os meus confrontos internos, eles querem me acabar, querem reduzir ao pó. Mas o Senhor é aquele que quer me dar olhos de altivez e me capacitar para ver a sua glória de dia em dia. Glória a Deus, aleluia. E me faz viver a transformação todos os dias da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Porque eu sou humano, eu sou fraco, débil. Mas o Senhor é aquele que me transforma cada dia, na medida que eu busco e que eu desejo, que eu quero do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A nossa decisão não é só uma vez, a nossa decisão é de todos os dias querer estar na presença do Senhor. Aleluia. E receber o toque do Espírito Santo e que o bálsamo da alegria do Senhor venha de renovo caia sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mas Jesus disse aqui embaixo. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Fala da condição que o Senhor nos oferece e nós vamos lá e colocamos a mão no arado. Mas se nós prosseguirmos, o Senhor nos dará tudo isso que eu acabei de falar. Mas se nós voltarmos para trás, perderemos a bênção do Senhor na nossa vida. Então, meus amados, onde que você está, o estágio que você estiver, olhe para o alvo que é Jesus e fale: eu quero mais do Senhor. Senhor, eu estou fraco, eu estou lá no pó, mas me fortalece, Senhor. E eu digo sempre, quando eu cometo uma falha diante de Deus, que nós somos humanos, eu falo assim: não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Porque eu careço da misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida. E se não fosse essa tão grande misericórdia, já estaria consumido e não existiria mais aqui. Meu Deus. Aleluia. Que as grandezas do Senhor possam permear a vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. E que esta palavra possa fazer efeito na minha, na sua vida, no seu coração. E que você possa ter aquela grande decisão: eu quero Jesus na minha vida. Amém, amados? Esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite, em poucos momentos, mas direto no coração e na minha e na sua alma. O Senhor falou comigo nessa noite